Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus a Jerusalém, atravessava a Samaria e a Galileia. E ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Eles pararam ao longe e levaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Vendo Jesus, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram curados. Um deles, logo que se viu curado, voltou atrás e glorificou a Deus em alta voz. E, prostrando-se por terra, aos pés de Jesus, deu-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão, pois, os outros 9? Não houve quem voltasse e viesse dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, temos muitas coisas a agradecer a Deus, como pede o Evangelho de hoje. 10 leprosos ficaram curados e um só veio agradecer. E Nosso Senhor diz: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão, pois, os outros 9? Não houve quem voltasse e viesse dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E nós temos muitas razões de dar glória a Deus, de agradecer a Deus. Tivemos a presença do Padre Elias, que fez um belo trabalho nas missões. Temos a ordenação do irmão João da Cruz, de Dom João da Cruz. Tivemos os votos perpétuos do irmão Geraldo. Tivemos as conferências do Padre Marie Dominique. E tivemos agora, por fim, as aulas de sessão de Gregoriano. Assim como o latim é a língua da Igreja, o canto gregoriano é o canto da Igreja. E quanto mais a gente vê apreço pelo latim, apreço pelo canto gregoriano, mais a gente tem o espírito da Igreja. Os missionários que foram catequizar e evangelizar e conquistar para a Igreja os povos do Polo Norte, os esquimós, eles ensinaram a eles não só a doutrina, mas também a liturgia e, portanto também o canto gregoriano. E missa em latim, São Pio V, gregoriano. E quando veio a reforma litúrgica, e tiraram desses esquimós a missa de São Pio V e o canto gregoriano e o latim, esses povos rudes, mas que tinham sido bem evangelizados, eles sentiram muito, eles reclamaram: por que não estão nos tirando a língua latina, o canto gregoriano? E assim foi no mundo inteiro, onde havia católicos que tinham mais um senso da Igreja. Eles tentaram resistir, mas em todas as paróquias, já no Brasil são poucas as paróquias que cantam o gregoriano, mas não é essa a vontade de São Pio X. São Pio X dizia: eu quero que o meu povo cante na beleza. E essa beleza é o gregoriano. E também os cânticos que são em língua vulgar podem ajudar muito também. Mas para a cerimônia da missa, o que convém mais, o mais nobre, o mais católico, é o canto gregoriano. Então, uma graça para nós ter o Monsieur Christian de la Forêt-d'Yvonne ici. Ele dará aulas para os senhores também. Encontraremos um jeito, talvez, verei isso com Dom André e com o irmão Dom João da Cruz, se o máximo de aulas que seja possível fazer para os senhores e senhoras, para que se faça algum progresso, para que possam fazer algum progresso no conhecimento desse canto. Em uma semana não é possível a gente adquirir o conhecimento do canto gregoriano, não é possível. Mas aos pouquinhos, de ano em ano,
escutando os monges também, a gente vai se habituando e adquirindo um certo domínio desse canto. Esse canto vem também dos padres da igreja, diz Dom Gajar, foi São Gregório Magno, junto com outros também, que receberam essa herança, que vem de longe, e que a transmitiram, que coordenaram esse canto dentro da missa e das cerimônias litúrgicas, ofício divino. Em todos os mosteiros da cristandade se canta o gregoriano, sempre foi assim. Agora não, mas antigamente sim. Em toda parte era o canto gregoriano, que foi o canto do ofício divino e da missa. Nós tivemos também as conferências do padre Marie-Dominique. Ele nos falou de coisas importantes. Não estive presente na escola, então não sei bem, mas penso que ele deve ter falado sobre as aparições de Fátima, a sua importância e as luzes que nós temos que nos são oferecidas por essa aparição, e também pelo exemplo dos 3 pastorinhos. Tudo isso é um grande bem para nós. E para nós ele explicou um pouquinho melhor a questão da fraternidade lá na França, mas penso que repercute aqui no Brasil também. E de fato a gente não está enganado, a gente não está inventando. Há realmente uma mudança de direção na fraternidade. Então a gente pega Monsieur Lefebvre e pega os superiores atuais, não há uma correspondência, não há uma continuidade. E é um assunto que a gente deve procurar conhecer, porque os pais de família terão que tomar uma atitude. Mando meu filho lá na Argentina, em La Herrera, para ser padre lá, ou mando no seminário de Dom Fort. Tem que ter uma razão, tem que saber se, eu gosto muito dos monges, então vou botar ali nos monges. Não, isso não é razão. As razões que a gente toma para as grandes decisões da nossa vida têm que estar fundadas na fé católica. E o grande perigo da fraternidade é que ela está fazendo lentamente o que fez Dom Gerard e o que fez Campos. Quando Dom Gerard fez o que fez, Monsieur Lefebvre ficou extremamente, como dizer isso, escandalizado. Ele viu todo o perigo do que estava fazendo Dom Gerard. Dom Gerard não estava fazendo um ato contra a fé católica, mas estava fazendo um ato contra a prudência, que ia acarretar uma diminuição da fé católica lá onde estava, no seu mosteiro. E ele nos contou que um padre da fraternidade, atualmente eles têm que pedir a permissão ao bispo para poder fazer os casamentos. Todo o arquivo, o dossiê, vai para a cúria. Então, um padre, ele recebeu então essa permissão, mas ele estava muito incomodado, não queria celebrar um casamento nessas condições. Então ele falou para um outro padre, faz por mim então, faz esse casamento, eu não vou fazer não. Só que outro padre não tinha recebido a permissão do bispo, A permissão que eu estou falando aqui é do bispo local, ou seja, o bispo progressista. Então o outro rezou a missa, e quando o superior do distrito da França ficou sabendo, ele puniu, primeiro, 2 coisas. Puniu fortemente o padre que não rezou a missa e que tinha permissão. Depois, como o outro não tinha permissão, ele se disse ou botou em dúvida aquele casamento. Então ele fez recurso a Roma para que Roma fizesse com que aquele casamento se tornasse válido. Uma sanatio, não sei exatamente o termo jurídico para esse caso da fraternidade, mas ele pediu uma intervenção de Roma para tornar válido o casamento que ele julgava inválido. Ou seja, todo casamento que é feito sem a permissão episcopal progressista é considerado na fraternidade, ao menos na França, ou menos
né? Nesse caso aí, ele considerava como inválido. Então, ou seja, o estado de necessidade está ou terminado, ou terminando, ou, né, em vias de não ser mais uma realidade. É exatamente a posição de Campos. Então, o que a gente pode dizer disso? Uma diminuição da fé. Monsenhor Lefebvre dizia, numa conversa, ele falou: nós tradicionalistas perderão a fé. Nós tradicionalistas perderão a fé. A fé não se perde assim, de repente, mas lentamente ela pode se perder. E se a gente vai aos pouquinhos fazendo aquilo que é contrário a uma atitude realmente inspirada pela fé católica, a gente vai por esse caminho, a gente vai pondo em perigo cada vez mais a fé dos padres e, mais ainda, a fé dos fiéis. Então, isso aí é vindo do padre Marie-Dominique, muito útil para nós. Ele está ao par desses acontecimentos, ele nos diz coisas importantes. Tem padres da fraternidade que não estão contentes com a situação, padres da fraternidade que pediram santos óleos aos dominicanos, que recebem de Dom Fort, porque eles não estão contentes, receberam os santos óleos de Monsenhor Wander, que a gente não sabe, não tem total segurança que ele seja bispo, por causa das novas sagrações e novas ordenações. Monsenhor Lefebvre prestou atenção nisso, e a fraternidade prestava atenção nisso. Hoje a fraternidade admite padres que vêm de fora e sem fazer uma reordenação sob condição. É muito grave, isso mostra que há uma diferença entre Monsenhor Lefebvre e os atuais. Então, padre Marie-Dominique, a gente dá graças a Deus, né, de ter podido escutá-lo, perguntar e ter esse laço com os dominicanos que nos ajudam a guardar a fé católica e estar ao par do que está acontecendo, né? Tivemos também os votos do irmão Geraldo, e uma alma que se eleva o mundo, dizia ela não é santa, mas é uma senhora francesa, Elisabeth Lesueur. Uma alma que se eleva o mundo. Então, eis aí uma grande coisa. Quando alguém se consagra a Deus, repercute em toda a paróquia, repercute em todo o mundo, de certa maneira, porque é a comunhão dos santos. Se uma alma se eleva, se uma alma se entrega a Deus, se uma alma faz um grande ato de fé, de caridade, de esperança, isso repercute pela comunhão dos santos em cada um de nós. Então tivemos esse belo exemplo, essa bela cerimônia também. Peçamos a Deus, rezem por ele, rezem pelos monges, não deixe rezar pelos monges. Os monges, apesar de levarem uma vida mais protegida, mais santa, no sentido que estão mais em contato com a oração, com a doutrina, eles também são frágeis. Então, eles rezam pelos senhores, pelas senhoras, mas eu agradeço se os senhores e as senhoras rezarem por eles também. Então, e agora o Dom Geraldo tem que voltar para a França, demorará ainda 3 anos para ser ordenado. Ano que vem, provavelmente, ele não vem, porque é necessário economizar, temos uma igreja que a gente vai começar e precisamos, então ele vai passar, ano que vem ele ficará na França e só virá de férias daqui a 2 anos e depois virá definitivamente daqui a 3 anos, se Deus quiser. Então, de tudo isso, a gente deve dar graças a Deus, não sermos ingratos nem insensíveis aos dons de Deus que foram feitos a nós, a nosso mosteiro, a todos que estão unidos ao mosteiro, e todos os amigos, né, toda a resistência, toda a igreja. Em seguida tivemos, né, no dia 19, a ordenação sacerdotal do irmão do Dom João da Cruz. E a principal função do sacerdote é a celebração da missa. Não é só isso, ele deve fazer, não só isso, mas outras coisas também. Mas essa é a mais importante. O Monsenhor Lefebvre dizia, quando o padre rezou a sua missa, ele já fez 80% do seu apostolado. Então, porque a missa tem um valor infinito. É justamente ela
que será o grande meio para nós de dar graças a Deus. O Senhor reclama hoje, né, que daqueles 10 leprosos, só um voltou para dar graças a Deus. E como é que nós vamos dar graças a Deus? Assistindo à missa, oferecendo a vítima que é oferecida pelo padre, é onde pode consagrar, mas uma vez consagrada, a gente pode oferecer, meu Deus, ofereça as chagas do Nosso Senhor, ofereça o seu sacrifício. Na nossa oração privada, a gente pode se unir ao que se passa no altar para, né, ao nível dos fiéis, oferecer aquele que já está oferecido, por assim dizer. Assim dizer, não, aquele que já está oferecido. E o sacrifício já está realizado, nós podemos unir a esse sacrifício já realizado para oferecer a Deus como nossa ação de graças. Nossa ação de graças, ela tem que ser infinita, porque os bens que nós recebemos são infinitos. O perdão dos nossos pecados é uma obra infinita, porque o pecado é ele mesmo uma obra, do ponto de vista da maldade, ela é infinita, porque ela ofende a dignidade infinita de Deus. Então a gente está sempre nas questões infinitas. E como é que eu ia encontrar um perdão, eu encontrar uma reparação para aquilo que é infinito? Eu não tenho. E eu encontro na missa. Uma missa é a renovação do sacrifício do Calvário e que vai apagar os nossos pecados. Claro, será na confissão que nós teremos o perdão dos pecados, mas a missa é que é a fonte desse valor da confissão, e também na missa que eu vou encontrar a contrição. Se eu assisto bem a missa, Deus me dará cada vez mais uma contrição que me fará fazer uma boa confissão. Então, tivemos essa missa, né? Lembrar as finalidades da missa, né? A adoração, a reparação, a impetração e a ação de graças. Então, tudo isso nenhum de nós pode realizar. Sem a missa, sem o Padre, nossa adoração, ela não alcança o que ela tem que ser, porque Deus é de uma dignidade infinita, e também na ordem da adoração, só algo infinito está, que é digno de Deus. Ora, Nosso Senhor, morrendo na cruz, oferece ao seu Pai uma adoração infinita, e na missa é a renovação deste ato. Então, na missa, eu presto a Deus, eu realizo perfeitamente, totalmente, meus deveres de adoração e de reparação também, que nossos pecados têm uma malícia infinita, e então já falamos, a missa traz uma reparação infinita para o pecado que tem uma malícia infinita. Em seguida, a impetração. Todos nós precisamos de graças de salvação, graças também temporais. Um tem um filho doente, outro tem uma pequena dificuldade, outro tem uma dificuldade de relação com o outro tem uma dificuldade de ter uma caridade maior para poder passar por cima de certas coisas, para poder corrigir a sua própria conduta, a melhorar a sua conduta. Onde é que nós vamos encontrar essas graças tão preciosas que a gente vê muito bem, que por nós mesmos nós não conseguimos? Nós ficamos, às vezes, com dificuldades que duram anos, se a gente não recorrer à fonte de todas as graças, que é a Santa Missa. Então, aproveitem da missa para pedir as graças que cada um precisa, que a nossa paróquia precisa, para que nosso seminário precisa, para que os monges que precisam, né? Para tudo isso, o melhor momento de pedir é a missa. E, finalmente, a ação de graças. Então, São Bernardo dizia, a ingratidão é um vento, como ele dizia, tentar lembrar aqui, um vento, como esses ventos do deserto, que são como um incêndio, que seca as fontes do deserto. A água as fontes no deserto são destruídas pelo calor esse vento que seja assim, é assim que é a ingratidão. A ingratidão seca as fontes da graça divina.
Deus não dá sua graça aos ingratos. Então, sejamos gratos, peçamos a Deus que a gente seja como esse homem que tinha lepra, esse leproso, né? Então, lembremos dele. Ele falou, o nosso Senhor diz para ele, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Interessante, tua fé te salvou. Por quê? Porque ele reconheceu que esse dom vinha de Deus, vinha de Nosso Senhor, que é Deus. Ele reconheceu certamente a divindade de Nosso Senhor. Tudo indica que não podemos dar uma certeza absoluta, mas penso que sim, porque ele vai se prostrar no chão, ele glorificou a Deus em voz alta, prostrando-se por terra aos pés de Jesus e deu-lhe graças. Então ele dá todos os sinais de uma adoração. E Nosso Senhor vai e diz para ele, levanta-te e vai, tua fé te salvou. E a fé na divindade de Nosso Senhor é o dogma central da crise atual. A crise atual, ela nega de várias maneiras ou diminui. Os problemas dos erros atuais é que eles são menos frontais do que os erros de Lutero, por exemplo. Eles são erros insidiosos, que sem negar a divindade de Nosso Senhor, tratam Nosso Senhor de uma maneira que não é compatível com a sua divindade. Comunhão na mão, comunhão de pé, maneira de pegar o Santo Sacramento e botar nas âmbulas, doutrina que eles ensinam, se insiste muito na parte humana de Nosso Senhor e não na parte divina. Resultado, a fé vai se perdendo. Por isso, Nosso Lefebvre dizia, nós tradicionalistas perderão a fé. Porque ele via bem, que foi o caso de Dom Gerard. Quando ele fez aquele desenho que ele mandou propagar, houve reação. Dom Gerard certamente não gostou. Eu não estava lá no mosteiro para saber, mas certamente não gostou. E o que aconteceu é uma diminuição da fé na divindade de Nosso Senhor. Isso aos pouquinhos leva a aceitar o concílio, aceitar as modernidades e que Deus não permita perder a fé e ir para o inferno. É o que acontece quando alguém perde a fé. Se alguém perde a fé, ele não pode entrar no céu, ele vai para o inferno. Então, cuidemos da nossa fé e tenhamos as obras da fé. Não só a fé, mas as obras da fé. Tudo que a fé inspira, façamos de bom grado. E hoje, sobretudo, peçamos a Nosso Senhor, procuremos dar graça a Nosso Senhor dos bens que Ele nos tem feito. E peçamos a Nossa Senhora, ela que mais do que ninguém pensa a compreensão. Nossa Senhora é ela que desfaz os ardis dos hereges daqueles que estão no erro. O erro é ela que é a protetora da dignidade, da divindade do seu Filho. Ela protegeu o menino Jesus com São José, ela protege também essa vida da graça, que é Nosso Senhor e nossas almas. Eu vivo, não eu, mas o Cristo vive em mim, diz São Paulo. Ora, para o Cristo viver em nós, ele procede de Maria, ela que protege a vida de Nosso Senhor em nós. Que ela nos obtenha essa graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.